Olá, meus irmãos em Cristo, tudo bem? Eu sou a Gardene. E eu sou o Gregório. Nós temos 15 anos de casados. E um casal de filhos. E estamos muito felizes. Sempre estamos felizes porque falar de Deus é sempre muito bom. E falar desse plano de amor de Deus é melhor ainda. Esse plano que se iniciou lá na criação, quando Deus criou Adão e criou Eva para ser a sua companheira. Esse plano que se estendeu durante toda a história, que foi lá quando Noé foi também retirado para ser salvo do dilúvio junto com a sua família. Esse plano que se estendeu quando José foi vendido pelos seus irmãos e logo depois José perdoou e toda a nação foi salva da fome, né? Depois esse plano se estendeu quando Deus retirou Moisés para ser criado pelos egípcios. E logo depois, Moisés foi escolhido por Deus para retirar o povo da escravidão. Esse plano que não tem fim, momento algum. Esse plano de amor que mesmo com toda a humanidade sendo pecadora, com toda a humanidade sendo frágil, Deus não se cansa de amar. Mesmo a gente cortando essa aliança, Deus sempre refaz. E Deus escolheu justamente o seu Filho para que essa aliança fosse uma aliança eterna. Ele enviou seu Filho para que essa aliança fosse selada no sangue do Cordeiro, para que a humanidade fosse banhada, fosse lavada e retirada dela toda a impureza, todo o pecado. Meus irmãos, esse plano de amor não tem fim. Mesmo com nossas quedas, mesmo com nossas fragilidades, com as nossas fraquezas diante do pecado, muitas vezes a gente dizendo não ao plano de Deus, com Jesus, a humanidade foi salva. A humanidade recebeu de Cristo a salvação. No Cordeiro imolado, nós fomos libertos do pecado. E esse plano de amor de Deus continua hoje, muitas vezes na tristeza, na tribulação, às vezes a gente duvida. Deus nos ama, Deus está presente em nós. Acredite, meus irmãos, Deus nos ama muito, porque quem é que enviaria seu Filho único para morrer, para se entregar, para ser crucificado, maltratado, morto por toda uma humanidade? Somente o amor de Deus é capaz de fazer tudo isso. Por isso o plano de Deus continua sim, vivo hoje. E aí eu pergunto, você está dizendo sim ao plano de Deus na sua vida? Na hora da dificuldade, você está dizendo sim ao plano de Deus? Você está dizendo da mesma forma que Maria disse ao anjo Gabriel: eis aqui os servos do Senhor, faça-se em nós segundo a vossa palavra. Fica a pergunta para vocês: a nossa família está cumprindo o plano de Deus, cumprindo esse plano de salvação? E aqui, segundo o Evangelho de São João, vamos ler o capítulo 1, versículo de 1 a 7. Diz assim: no começo a palavra já existia. A palavra estava voltada para Deus, e a palavra era Deus. Tudo foi feito por meio dela, e de tudo que existe, nada foi feito sem ela. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Essa luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram apagá-la. Apareceu um homem enviado por Deus, que se chamava João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus queridos irmãos em Cristo, nós fomos convidados a falar sobre um tema, né? Como a Gardenia já colocou, somos plano de Deus neste mundo atual, neste mundo de muitas
de muitos desafios, de muitas alegrias, muitas coisas boas, mas também de coisas tristes, de dificuldades, certo? Então, nesse evangelho, quem pode ser a família? A família aqui é o João, como diz que João, né, veio como testemunha, para dar testemunho. Nós somos chamados a dar esse testemunho. Nós somos chamados a dar esse testemunho. João não é a luz é Cristo. Nós somos chamados a dar testemunho de Cristo. Por isso, São João Paulo II, ele falou, família, igreja doméstica. Nós temos que começar a dar testemunho dentro de casa, para os nossos filhos. E não é fácil, é difícil. Não posso dizer que é fácil, é difícil. Mas, se Deus nos fez, se Deus constituiu a família, se Deus fez essa família como um plano dele, porque a família é o plano de Deus, se Deus a constituiu, então ele irá nos capacitar. E São João Paulo II ainda diz que família é o santuário da vida. É na família o santuário da vida. Então, meus queridos irmãos, a família é o projeto de Deus. Família é um projeto de Deus. Se a família é um projeto de Deus, se Ele nos confiou esta família, que é um projeto dele, Ele irá sim nos capacitar para lidarmos com as dificuldades. Para lidarmos com as dificuldades do relacionamento entre marido e mulher, do relacionamento entre os pais e filhos, para lidarmos com as dificuldades financeiras, as diversidades da vida, que não são poucas. E quanto mais nos aproximamos de Cristo, quanto mais nos aproximamos desta luz, que é Cristo, mais vamos ver quanto temos que mudar. E aí encontramos dificuldades. Imaginamos que será difícil. Mas volto a dizer, a família é um projeto de Deus. Se a família é um projeto de Deus e Ele nos confiou, Ele também nos capacita. Por isso, temos que confiar nesse projeto. Nós temos apenas que ter a convicção que a nossa família foi projetada por Deus. E se Ele a projetou, Ele vai nos capacitar. E aí nós temos que ter algo constante. Eu acreditar. E a partir do momento que eu acredito nesse projeto que é divino, que foi projetado por Deus, Deus irá me capacitar. E isso tem que ser constante todos os dias. Principalmente no meio das dificuldades. Principalmente. E também nas alegrias. Se Deus hoje me presenteou com um sorriso do meu esposo, da minha esposa, do meu filho, ou me presenteou com dinheiro que caiu na minha conta, que me fez ficar feliz porque eu vou pagar as minhas contas que estavam atrasadas, ou por uma proposta de emprego, por ter passado em algum concurso, por ter aprendido algo, eu tenho que também acreditar que isso faz parte do projeto de Deus. Então, nós temos que ter essa confiança, temos que pensar sempre que nós estamos aqui para testemunhar a luz que é Cristo. Nós somos chamados a testemunhar a luz que é Cristo. Onde quer que estejamos, não podemos desanimar, não podemos temer, não podemos nos envergonhar de testemunhar
o projeto de Cristo, que é a nossa família, onde quer que estejamos. Por isso, fico muito feliz, como a Gardênia já falou, estou extremamente feliz e fico muito feliz quando nós estamos nesta missão de falar de Cristo e que Ele possa também nos abençoar, a minha Gardênia, os nossos filhos, a nossa família, que nós possamos também ter essa convicção de que a nossa família foi projetada, que ela é um projeto de Cristo. E como diz São João, que ele veio para testemunhar, que nós possamos também ter a convicção que aqui, neste mundo, de alegrias e muitas alegrias, mas também de tristezas, temos que testemunhar a luz que é Cristo. E nesse meio que nós estamos vivendo atualmente, nós temos que pedir mais a Deus, clamar, assim como clamaram lá no deserto, que nós também possamos clamar a Deus, porque Ele nos ouve, Ele nos escuta, porque nós somos seus filhos, nós somos a sua criação, nós somos os seus prediletos, e Deus não vai deixar nenhum de seus prediletos passar por dificuldade. Por isso, clamemos a Deus, para que esse seu plano que se iniciou na criação continue se realizando em nós. Apesar desse momento difícil que nós estamos passando, que nós não nos esqueçamos de Deus em momento algum, que nós não nos esqueçamos de pedir e clamar a Deus, que somente Ele sabe o que é bom para nós, somente Ele sabe o momento certo de nos atender. Por isso, meus irmãos, não cansem, clamem a Deus, clamem pela intercessão de Nossa Senhora, para que ela vá junto a seu Filho Jesus, pedir por todas as famílias que nesse momento estão passando por dificuldades, que nesse momento estão perdendo entes queridos. Peçamos a Deus que o seu plano de amor se realize, apesar da dificuldade que nós possamos estar passando, apesar da dificuldade que a humanidade inteira está passando, que o plano de Deus, que nós às vezes não conhecemos, mas Ele sabe o momento e a hora certa de realizar, que nós possamos acreditar, Deus está no meio de nós, Deus está realizando o seu amor em nós, e a salvação, ela já veio por meio de Cristo. Então, meus irmãos, acreditemos verdadeiramente que Deus é fiel, que Deus sabe o que é melhor para cada um dos seus filhos. Acreditemos nesse plano de amor, esse plano de amor que se iniciou e que não tem fim. E aí cantemos junto com a gente, que a gente possa acreditar em Deus realmente, que apesar dos momentos difíceis, Ele está com a gente. E nós temos também que tomar a decisão certa de estar junto com Deus, mesmo nesses momentos difíceis. Nós não podemos abandonar e deixar a presença de Deus. Amém? Amém. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, que Nossa Senhora os cubra com seu manto sagrado e que esse plano de Deus possa se realizar no meio de toda a humanidade. Amém. E até a próxima. Tchau.